Hello, guys! Então, chegamos à nossa última aula deste ano, né? Deste ano tão atípico, esse ano tão diferente, mas de um ano com aprendizado incrível, né? Quero dizer para vocês que, apesar desse formato, apesar dessa maneira, eu gosto muito do participar, do olho no olho, eu acho que isso faz falta, sim, para o prof ver vocês, mas meu muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por estarem, por incentivarem, por acreditarem. E agora espero que vocês se sintam também bem preparados, né? Porque vocês fizeram um bom trabalho. Vocês se esforçaram durante o ano inteiro, vocês continuaram, não desistiram, acho que esse é o principal, né? A gente vê tantas pessoas que no meio do caminho ou não conseguiram levar por N motivos, mas enfim, vocês estão aqui, então acho que isso é muito importante, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? We are going to have a review, tá? A gente vai fazer uma revisão das provas de URGS. Eu tenho aqui uma apresentação de PowerPoint, eu vou dividir com vocês, e são os pontos gramaticais ou pontos de vocabulário que vocês têm que saber muito bem para a prova da URGS. Então, para essa aula, eu quero que vocês tenham o caderno aí do lado, tá bom? Enquanto eu estou dando aula, enquanto a gente está vendo cada ponto, vai anotando os pontos, tá bom? Vai anotando, vai escrevendo, porque depois eu quero que vocês vejam isso e digam, nesse ponto aqui eu tenho que estudar um pouco mais. Essa questão ainda não está bem clara para mim. Então, esse é o objetivo dessa nossa aula, fazer uma overview, tá? Sobre a prova da URGS. Então, a gente vai fazer essa overview, a gente vai discutir cada ponto que cai na prova. Claro que não são cada ponto específico, né? Os pontos gramaticais que mais caíram nos últimos 5 anos, tá bom? E as questões que eu quero que vocês revisem. So, let's go. I'm going to share here with you. I have this PowerPoint presentation and we are going to start. So, revisão, provas, URGS, yes. A nossa famosa prova URGS de inglês, né? Que é uma provinha bem interessante. Eu gosto dessa prova, uma prova bem interessante. Então, let's go. So, a prova de língua inglesa estrangeira, ela tem o objetivo de avaliar a capacidade de compreensão e interpretação de texto, pressupondo, portanto, por parte do candidato, competência de leitura e interpretação de texto. Tá bom? Eu colocaria ali a competência de leitura, interpretação de texto. Cai também alguns pontos gramaticais, como vocês já sabem. Tá bom? O formato da prova. O que sempre cai? São 3 textos, sendo 2 artigos e um mais associado à oralidade, como de repente poesia, música também, discurso ou prosa em primeira pessoa. Esses 3 textos são, of course, in English, right? And the questions as well. Os verbos, questão verbal, presente perfeito, sempre cai o present perfect, tá bom? O present perfect diferenciado do past simple. Always. Já copia aquilo ali. Present perfect versus past simple. Always. And voz passiva. Voz passiva sempre tem na prova também. Os pronomes, aquelas questões que fazem a referenciação, né? Então, eu vou substituir. O que o pronome it representa na frase? Qual a melhor palavra que substitui o pronome them? Qual a referência que está fazendo? Ok? E os pronomes relativos também. Textualizadores como conjunções, preposições, advérbios. Aqui a gente tem que cuidar. Por quê? São questões onde pode ser também a questão de grafia.
gramática. Então, aqui a gente tem que saber quais as preposições usadas, qual a conjunção que mais se encaixa, o que ela quer dizer. Okay? Important. So important. O que pode cair, que às vezes cai, mas cai. Questões de vocabulário, sempre, tá? Isso daqui eu nem colocaria no pode cair, eu colocaria no cair mesmo, sempre cai. A questão de vocabulário, a questão de glossário. Então, essa palavra no texto tem o significado de. No texto, sempre, o vocabulário vai ser sempre referência ao texto. Na verdade, todas as questões vão fazer referência ao texto, né? Mas o vocabulário sempre. Reescrita como paráfrase sem alteração de sentido ou prejuízo gramatical. Essa daqui a gente pode ver, a questão de reescrita em algumas provas cai, tá? Onde vocês teriam que reescrever a frase para saber qual das questões que está correta no sentido de. Gramaticalmente, tá bom? Essa frase, gramaticalmente, o tempo verbal, quer dizer, os pronomes, aqui eles pegam muito também os pronomes, substituindo o his pelo her, então algumas questõezinhas assim, tá? Mas não é sempre. A análise de função gramatical, como classe gramatical e sintaxe, eles não fazem mais uma análise tão formal, por exemplo, essa expressão é o quê? É um advérbio, é um adjetivo? Não. Nesse sentido, esse tipo de análise faz alguns anos já que não cai na prova, mas é interessante também, tá bom? So we are going to start with tempos verbais. É isso que eu quero que vocês copiem no caderno agora, esses tópicos aqui, tempos verbais. Tempo verbal eu já falei várias vezes, ele é bem importante para interpretação de texto quanto a questão gramatical. As duas coisas, né? A gente sempre tem isso. É importante revisar os tempos verbais, a sua formação. Quando eu digo a formação, é bem aquilo, o present perfect. Qual é a fórmula do present perfect? Qual é a fórmula do present perfect continuous? That I have here, the ing. Tá bom? Pegando principalmente, como a gente viu ali, o present perfect, eu colocaria o present perfect continuous também, que agora eles começaram a exigir um pouquinho do continuous, versus o past simple, tá bom? Já copiei ali, revisar o present perfect versus o past simple. É interessante, quando eu uso um, quando eu uso o outro. A gente tem que saber que o present perfect ele é formado pelo have, mas o participle, right? O participle, aquele lá da terceira coluna, como a gente já estudou. O negativo é o haven't. Muito importante, copia lá. O negativo é o haven't. He, she, it, eu vou usar o has. Então, he, she, it, eu coloco o has aqui e mais o participle. Right? For example, For example, Maria has already traveled alone. Maria has already traveled alone. Has, que tá aqui, e o traveled, que é o particípio. Tá bom? Eu já sei que a Maria já viajou sozinha. Eu não digo especificamente aqui quando ela viajou, ou quantas vezes ela viajou. Então, a gente tem que cuidar para as frases de present perfect, aonde não diz aqui o tempo, quando isso aconteceu. Prestem atenção nessas frases também. Eles agora eles estão exigindo um pouquinho mais de compreensão da língua, e os tempos verbais do present perfect, ele é um tempo que ele exige isso, né? A gente tem que entender, por mais que não tenha aqui quando, eu já tenho que saber que ela já viajou sozinha. Eu sei que essa ideia vai dar ideia de passado. E o present perfect continuous, have been mais o ing. Have been mais ing. Por quê? É algo que aconteceu no passado, por isso é que eu tenho o nome aqui, present perfect, e o continuous porque dá uma ação de continuidade.
Ele vai dar essa ação, ela vai dar essa ideia de ação. Então, olha só. They have been remodeling the kitchen for 3 months. They have been, sorry, aqui saiu been, ok? They have been remodeling the kitchen for 3 months. Então, já faz 3 meses, eles iniciaram a reforma 3 meses atrás. Então, eles estão fazendo essa reforma já por 3 meses. Eles continuam fazendo? Yes. Ok? Porque eu tenho o ing here. Então, eles continuam fazendo essa reforma. Então, copia lá, number 1, tempos verbais, principalmente present perfect continuous, and past simple. Very important. Olha isso aqui. Presta atenção àquelas questões do present perfect, onde não há um tempo determinado para ação. Ou seja, não há um advérbio, não há uma expressão adverbial que indique o tempo exato. I have lost my keys. Eu já sei que eu perdi as chaves. Não sei quando, não sei. Não tem essa partezinha aqui. They have bought a new house. They have bought a new house. Ok, eles compraram uma casa. Quando? Não sei. A oração, ela não fornece essa informação aqui. De quando aconteceu isso. But I am going to use I have lost, because in this case, I am using present perfect. Okay? Observe, então, que nesses exemplos, o present perfect, ele equivale ao pretérito perfeito em português, né? Por causa do seu uso. A função dele é a mesma do pretérito perfeito. Ok? Acrescenta-se que quando expressamos um tempo variável, então é um tempo variável ao outro uso muito específico do present perfect, é isso que vocês têm que prestar atenção. Para falar de experiências passadas, de past experiences, I am going to use present perfect. We have been to France. I've lost my keys. They have bought a new house. São experiências passadas, right? Eu não estou dizendo quando. Então, eu também vou usar o present perfect. Ok? Good. Pronomes. Very important how we are going to use the pronouns. Os pronomes, ok? Como que ele cai na prova? A questão de referência pronominal, na qual o pronome refere-se a uma palavra no texto, para evitar a repetição da palavra. Lembrem que nós estamos vendo os textos. Eles têm 3 textos. Então, eu tenho que ver a referenciação. Aqui, muito referenciação. O pronome tal no texto se equivale ao quê? Para eu não repetir esta palavra, eu vou usar o pronome. Eu tenho que saber o que esse pronome está fazendo referência no texto. Referência pronominal, um dos recursos mais utilizados para dar coerência à língua, e ela serve para interligar as sentenças que compõem um texto. Então, eu já sei, guys, eu já sei que no texto vai ter muito, como eu falei no início, o it, o them. Aqui eu vou dar os exemplos para vocês. E eu tenho que saber ao que esse pronome se refere. Como eu faço? Lembra que eu já falei isso para vocês? Eu leio a frase inteira. Ai, teacher, não consegui. Lê 2 frases e assim vai. Pega a caneta e leva esse pronome. Eu adoro fazer isso quando eu estou lendo os meus textos. Pega a caneta, leva lá aquele pronome, circula para vocês terem a certeza da resposta. Lembra, vão ser 5 questões, vocês vão conseguir descartar 2 ou 3 de cara. Mas vocês podem ficar em dúvidas entre 2 ou 3. Se vocês levarem isso no texto, acabou, vocês sabem a resposta certinho, ok? Então, vamos lá, copiem esses aqui também, os pronomes. Os pronomes pessoais. I, you, he, she, it, we, they, ok? A gente não precisa fazer tantas referências assim. But, cai muito nas provas. Os pronomes demonstrativos. O these, o that, these no plural, o those.
Aqui, se eu já sei, tá? Se eu já sei que o this e that é singular, todas as que... E no texto mostra o this e o that singular, as opções que aparecem no plural, eu já risco. Eu já sei que eu não vou usar essas questões. Então, eu já risquei o plural. Acabou, facilita. Consegue entender esses macetezinhos? A mesma coisa. Está no plural e das 5 questões eu tenho 2 que estão no singular, já risquei essas 2 que estão no singular. E assim vai. Esses daqui caem muito, guys. O this, that, those. Very important. Elemento de referência pronominal, né? Os relativos. O who, o that, o which. Ok? Interrogativo não tanto porque vai ser um texto, né? Mas elementos de referência pronominal, os relativos, who, that, which, qual referência que está fazendo. Esses daqui, ele já é um pouquinho mais difícil, tá? Eu posso levar em consideração que o who vai ser para a pessoa, mas eu não consigo descartar tanto que nem o this, that, this and those. Esse daqui, who, that, bem importante fazer sempre aquele exercício de voltar. Ok? Os elementos, então, de referência pronominal, tais elementos eles têm a função de levar o pensamento do leitor de volta para algo que foi mencionado anteriormente, ligando as ideias e tornando o texto menos repetitivo. Esse levar o pensamento do leitor de volta para algo, guys, eu já sei que esse de volta para algo, eu preciso pegar minha caneta, voltar no texto e fazer essa conexão, ok? Então, os tempos verbais, número 2, os pronomes. Conjunções e verbos modais, os modal verbs. Conjunções. Como que a gente vê as conjunções na prova? São aquelas questões de contextualização do vocabulário, tá? Pode ser um sinônimo, então eu tenho que pesquisar qual o sinônimo para essa conjunção. Pode ser, ok? Qual o sinônimo, o que eu posso substituir, mas geralmente essa determinada conjunção caracteriza o quê? Caracteriza contraste, caracteriza causa, caracteriza consequência. Então, eu tenho que pegar aquela minha listinha das conjunções e saber o que elas caracterizam, qual a referência que elas estão fazendo, qual a ideia que essa conjunção está dando, tá bom? Conjunções, essa é a maneira de estudar e muito importante, sempre cai na prova algo de conjunção. Já escreve ali. As conjunções, também chamadas linking words, têm a função de conectar as ideias e as frases de forma a manter a lógica de um discurso, of course. Algumas são and, although, but, because, however, otherwise, entre outras. Coloquei um exemplozinho aqui, porque eu quero que vocês voltem nos livros de vocês, aonde tem as conjunções. Na verdade, guys, eu estava pensando agora, eu já tinha falado para vocês fazerem, separarem o caderno e fazerem o glossário, remember, e separar essas partes. Uma das partes que eu pedi para vocês separarem é a parte das conjunções. Então, os alunos que fizeram isso, vocês já têm toda uma tabela no caderno de vocês das conjunções, né? Perfeito. Ai, Alana, eu não tenho isso, eu comecei a fazer, eu me perdi. Ok, no problems. No material de vocês, vocês têm as conjunções e o que elas representam. Importante verificar isso, ok? Os verbos modais. Os verbos modais. Ai, Alana, o que é isso? Lembra aquele que a gente usa? Will, would, should, can, could, may, might, shall and must? We studied. A gente estudou muito os modal verbs. O que eles representam? Na prova, vai cair se eles estão representando uma habilidade, uma proibição, uma sugestão. Então, por isso eu tenho que saber o que o should representa, o que o must representa, qual o sentido. Quando que o must, ele é um strong advice, quando que o must, ele é um
um conselho que eu estou dando, um conselho forte para a pessoa, por isso que a gente chama de um strong advice, e quando que é uma obligation, ok? Importante revisar isso. Very, very important. Guys, não se preocupem, vocês podem colocar lá, na revisão de vocês, verbos modais. Copia esses que estão aqui embaixo e põe a referência que eles fazem, ok? For example, can pode ser uma ability ou pode ser uma possibility. Finish. Could, e assim vai. E lembra que depois desses, would, for example, would like, should come, can count on me, I don't know, ok? Nunca tenho to. Se for a questão gramatical, eu acho que aqui eles pegam mais na questão do que os verbos modais expressam, tá bom? Mas caso tenha alguma coisa de gramática, vocês têm que saber que, já copia lá, depois do verbo modal não usa o to e o verbo é sempre normal, ok? Não é um infinitive porque não tem um to, but would go, I don't know, will come, ok? And here, may not, might not, and mustn't, ok? Então, o may not, eu tenho may not, o might not, e aqui I am going to use the must not, que é o mustn't, ok? Lembra que a gente já estudou tudo isso. Importante vocês revisarem também. Guys, os sufixos, prefixos, eu sempre falo word formation, né? Vocês pediram, a gente revisou word formation, because it's very important. Nesse caso de works, cai bastante sufixo, tá? Então, por que o sufixo, ele é importante? Olha só, ele ajuda para interpretação de texto, quando a gente precisa ver palavras novas, e também aquelas questões onde vocês têm que achar, vocês têm que entender no texto o tipo de palavra que é, para depois vocês substituírem pela mesma palavra. Espero que a gente já vai ver essa daqui. Quando eu tenho a palavra les, tá? Eu já sei que o sufixo, quando eu tenho o sufixo les, eu já sei que o les dá a ideia de sem. Então, vamos lá. Por exemplo, o sufixo les é o mesmo que sem. Ele indica que algo não possui determinada característica. Rest, eu já sei que é descansar, porque eu já conheço esse verbo. Então, quando eu tenho restless, eu quebrei a palavra, restless, eu já estou dizendo que é algo que não tem um descanso, ou seja, incansável. Por que é importante eu saber isso? Alguma palavra que tenho less, eu já sei que é o sem algo, ok? Já dá a ideia de que não tem isso. Eu já vou ler de uma outra forma. Se eu quebrar a palavra aqui, vai ficar muito mais fácil para eu entender. Então, os sufixos são muito importantes para isso, para interpretação também, ok? For example, careless, ok? Careless. What is careless? Hi, teacher, I never saw this. Wait, what is care? Care, cuidar, ok? Les sem cuidado. Ok, algo sem cuidado. Entendeu? Vocês conseguem interpretar melhor, vocês conseguem entender melhor. E caso tenha alguma palavra que vocês não conhecem, vocês conseguem ter uma ideia melhor do que é essa palavra. O word formation e o quebrar as palavras é muito importante para o glossário de vocês. Fora a questão gramatical que eu já vou explicar. For example, lembra, quando eu tenho um substantivo, aqui é bem importante, quando eu tenho um substantivo e eu uso full, ele vira um adjective. Quando eu tenho um substantivo e eu uso less, ele vira um adjective também, ok? Quando eu tenho um verbo e eu uso less, ele também vira um adjetivo. Por que é importante eu saber aqui a classe gramatical? Tem algumas questões que vocês têm que substituir, e eles falam bem assim na prova mesmo. Vocês têm que se substituir sem alterar o significado referente ao texto e a classe gramatical. Então, esse e a classe gramatical é que vocês precisam saber o que isso transformou. Se transformou num advérbio,
se transformou num adjetivo, se transformou num advérbio, ok? Então, o que que esse sufixo, eles usam mais sufixo, mas pode cair prefixo também. O que que ele transformou a palavra? A palavra era um substantivo e ela virou um adjetivo. A palavra era um verbo e ela virou um advérbio, ok? Importante saber a classe gramatical, porque algumas questões na prova, onde vocês têm que substituir, o pega-ratão está na classe gramatical, onde o aluno não percebe isso. Que eu tenho que substituir pela mesma classe gramatical. Se ele é advérbio, ele tem que continuar advérbio, tá bom? Se ele é um adjetivo, ele precisa continuar um adjetivo. Essa vai ser a resposta certa. Então, por isso que sufixo, prefixo e word formation is so important. Okay? Preposições. As preposições, como elas caem no texto, às vezes vocês têm que completar o texto com a preposição adequada, tá bom? Eu tenho que ver qual a preposição adequada para isso, para aquela partezinha do texto, bem aquelas onde a gente tem que completar, tem os gaps, and we have to complete. Como eu vou fazer isso? Sempre vou ver o verbo que antecede. Of course. Sempre vou ver a idea que antecede. Vai ser uma forma mais fácil para eu saber qual a preposição. Ok? Às vezes acontece também as preposições que elas são comparadas em outros contextos linguísticos para ver, ok? Se a preposição ela é usada da mesma forma ou não. E também os famosos phrasal verbs. O que é o phrasal verb? Aquele verbo e depois ele é formado por uma preposição, ok? So, look for and look forward. What's the difference? Ok? A gente já estudou também os prepositions, mas aí eu já sei que se o contexto eu quero dizer que a pessoa está procurando algo, eu vou usar o look for. Se eu já sei que a pessoa está I'm looking forward to doing something. A pessoa está com muita vontade, está muito ansiosa para fazer algo, eu já sei que é o looking forward, right? Então, é esse tipo de phrasal verbs que eles estão se referindo aqui e que, sim, cai muito na prova. As prepositions são termos que funcionam como conectivos das orações, ok? Elas são muito importantes para conectar as palavras de uma frase, sejam substantivos ou pronomes, que eles vão estabelecer uma relação entre elas, ok? Então, ela vai completar o sentido da frase. Já sabemos o que são as prepositions, why they are important e como elas caem na prova. Very important this part. Okay? Guys, voz passiva. Nossa, sempre tem exercício de voz passiva. Sempre preciso revisar voz passiva, tá bom? Anotou ali, já fez uma estrela bem grande, já destacou muito voz passiva, ok. A voz passiva é frequentemente utilizada em textos formais. Alterá-la à voz ativa tornará a sua escrita mais clara e mais fácil de ser lida. Estamos falando de textos formais, estamos falando de URCs. So, the voz passiva é frequentemente utilizada em textos formais. Very important. É óbvio que vai cair uma dessas questões, ok? Always, guys. Oops. So, in this part... So, sorry. So, we have here, right? The voz passiva, ela pode ser utilizada em frases afirmativas, em frases negativas e frases interrogativas. Como que eu formo a voz passiva? Eu tenho o objeto, eu coloco o verb to be, and then I am going to use o particípio. Again. Objeto, o verb to be, copia aquilo, ai, que não lembrava. Sim, é só o verb to be. É só o objeto, o verb to be, e o past participle,
Porque essa estrutura ela pode ser utilizada em diversos tempos verbais, presente, passado, futuro. Para isso, eu vou só modificar o verb to be que eu tenho aqui, ok? Então, para isso, eu só modifico o verb to be que eu tenho. A voz passiva, ela não é difícil, guys. Eu só tenho que lembrar a fórmula dela, tá bom? E saber que para eu alterar ela, eu vou trocar aqui o verb to be. Finish. Ok? Questões de voz passiva, que é muito importante. Transformar a voz ativa em voz passiva e voz passiva em voz ativa. Para isso, eu vou prestar atenção no quê? Qual é o tempo verbal que eu tenho? Se voz passiva para voz ativa está no presente, vai ficar no presente. Se está no passado, vai ficar no passado, ok? É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Os alunos, às vezes, eles se perdem nesse verb to be aqui. Ok? Questão também sempre cai questão, very important, discurso direto e discurso indireto. Vocês vão fazer a mesma coisa, ou vai transformar a frase do discurso direto para o indireto, ou o contrário, tá bom? Sempre temos essa também. Então, olha só, direct speech and reported speech or indirect speech. I'm not feeling well. I am not feeling well. Discurso direto, a pessoa está falando. O discurso indireto. He said that he wasn't feeling well. Ok? O discurso indireto, já vou começar com he said, he told me, ok? He confirmed. Note que é possível relatar o que uma pessoa disse usando o discurso direto, assim transcreve-se o que foi dito. Eu também posso dizer he said, I am not feeling well. Eu também posso relatar usando o mesmo. Ok? Eu tenho essas three possibilities. But, o que os alunos geralmente se confundem são nessas regras de formação do discurso direto para o discurso indireto, né? Então, são nessas regrinhas que às vezes os alunos se confundem. Ok?